De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, exige a peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Lancheira Alimentos, onde tem sabor tem Lancheira Alimentos, de Marília para o mundo, Lancheira Alimentos. Programa Conexão de hoje, batendo papo aqui com Antônio Carlos Gelsi, psicólogo, especialista em terapia conjugal e familiar, está conosco aqui falando sobre violência contra criança e adolescente. A gente foi aí para o intervalo, a gente estava falando um pouco aí do perfil, né, do agressor, e estávamos falando também essa questão de como é possível, né, ter essa relação de que um foi agredido, aí o outro também pode ser um agressor no futuro, e a semelhança familiar, né, quer dizer, que todo mundo meio que passou pelo mesmo sistema, pelo mesmo trauma. Como é que você consegue, como é que você imagina, como psicólogo e até como alguém que trabalha com essas crianças hoje, a pergunta é, dá para quebrar esse circuito aí? Para você quebrar o que a análise transacional chama-se script de vida. Script de vida. É como se fosse um script, um roteiro. Sim. Se você não tomar cuidado, você repete tudo aquilo que o teu pai e tua mãe fizeram com você. Então vale a pena viver de novo. Você repete. Essa é uma coisa que é uma tendência. Então, o que a gente tem que fazer, né, no caso, quando chega até o Estado, quer dizer, o Estado teve que interferir, o Estado vai ter que dar uma solução. Em muitos casos, né, isso é feito de maneira, não é que é feito de maneira negligente, mas é ver-se as possibilidades e aí volta para a família de origem. Pode acontecer de não dar certo, então vai se repetindo. E quando há a ocasião de pegar essa criança ou esse adolescente e pôr numa família substituta, o que é uma família substituta? É o primeiro passo para uma futura adoção, você então quebra o ciclo. Você quebra esse ciclo. Ou a rede de proteção, é isso que é muito importante, a rede de proteção, inclusive tem legislação específica que obriga os municípios a ter essa rede de proteção. O Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça, eles estipulam essa rede de proteção, né? Eles determinam essa rede de proteção e aí essa rede tem que trabalhar para que essa família não fique repetindo o mesmo script. Porque eu vou gerar cada vez mais agressores, cada vez mais violência, e a pessoa vai acostumar com a violência, ela vai constituir uma família, ela vai ser irresponsável na gravidez daqui a uns anos. Então, nós temos gravidez com 12, com 13, com 14 anos. Então, tem menina a menina com 12, 13 anos, quem que é o agressor? Quem que é o pai da criança? É um adolescente ou uma criança com 12 anos, é considerado criança ainda, da mesma idade. Então, cada vez as gestações das adolescentes estão com menos idade, quer dizer, alguém está falhando um monte de coisa aí. E hoje em dia que nós estamos sabendo que as informações estão aí, ó, né? Todo mundo tem acesso à informação através de um tablet, através de um celular, através de um computador, de um notebook. Todo mundo, hoje no nosso tempo não tinha informação. A gente tinha que, algumas coisas achava na Barça, né? Pegava aquele livrão, não tinha Dr. Google lá para a gente pegar tudo. Hoje, quer dizer, quanto mais informações tem, menos informadas são as pessoas. Então, quer dizer, nós temos que criar mecanismo, aqui em Marília nós temos esse mecanismo, né, da rede de proteção, a gente tem feito alguma coisa na área de prevenção, porque depois, já que já está feita, a agressão já está feita, aquela criança foi negligenciada, foi abusada, quer dizer, o trauma, né, a sequela que ela vai trazer, não tem como voltar, não tem volta. Isso que eu ia falar, porque realmente é indiscutível que consequências ficam, né? Ficam, não tem como. Por mais que, por exemplo, se essa criança vai para uma família substituta, a família, dependendo da idade que a criança está, se é uma adoção tardia, inclusive, a família que está assumindo tem que ter essa consciência de que a criança vai vir com alguma coisa, algumas sequelas daquele histórico de vida. É isso que eu ia dizer, porque até deve ter uma preocupação grande nisso, né? Porque tem que ser uma família preparada também. A gente, como falo, o fórum tem todo um trabalho nesse sentido, né? Esse é um trabalho, principalmente, o fórum aqui de Marília está muito preocupado com os casos de adoção tardia,
né? É muito difícil. É uma conta que não fecha. Existem mais ou menos de 4 a 4 mil crianças, são várias estatísticas, mas gira em torno de 4 a 5 mil crianças que estão aptas para serem adotadas no Brasil. E existe uma média de 65 tem uma estatística que fala em 75, em 60, eu já vi falar em 85 mil casais querendo adotar. Então, não era para fechar? Estava sobrando. Poxa. Só que 80 e tantos % desses casais querem criança até 2, 3 anos. E a grande maioria, mais de 80, quase 90% das crianças aptas para adoção, tem acima de 3, 4 anos. Aliás, legal você falar isso, dar essa questão da faixa etária, para a gente entender assim, e por que a violência ela começa a partir de que idade em casa? Não tem idade. Nós temos casos, por exemplo, de bebês já sendo violentados, sendo abusados. Existe um caso muito característico das pessoas que agridem criança pequena, bebê no berço, porque chora demais. Verdade. Chora demais, fez cocô, fez xixi, vazou da fralda, como se a criança de 2, 3 meses estivesse entendendo alguma coisa. Então tem pai, tem mãe, ou tem principalmente mãe, a pessoa que está cuidando, sacode muita criança, dá problema, né? Cerebral na criança, de ficar sacudindo como se tivesse uma agressão mesmo, como se estivesse socando, como você soca a criança para fazer ela entender o que você está querendo. Existe abuso sexual contra nenê, bebê de meses, existe isso. Meu Deus. Certo? Criança, por exemplo, que sofre uma violência, que a mãe chega já na maternidade e fala, não quero mais, não quero, não assumo. Então, não fez pré-natal, isso é uma violência, quer dizer, a criança pode ter tido algum problema, a mãe tem um problema. A mãe que é negligente durante a gestação, tem criança que nasce com sífilis congênita, é muito comum. Aqui em Marília nós temos zerado, né, o HIV, as crianças nascerem com HIV. Então é um trabalho muito bem feito da Secretaria. Eu não sei se é um programa do governo estadual, do governo federal, eu não estou muito inteirado, mas aqui em Marília, inclusive, se eu não me engano, se não me falha a memória, depois o pessoal da saúde depois pode até ver com você, mas recebeu algum prêmio um tempo atrás por causa disso. Então é muito difícil a criança nascer com HIV positivo, porque vocês têm um cuidado muito grande com isso. Mas é uma negligência, quer dizer, a mãe não teve o cuidado. A sífilis está voltando com força total. Olha aí. Então a criança vai ter que ser acompanhada durante o primeiro ano de vida, porque pode trazer sequela auditiva e visual dessa criança. Então, você pode ver que a negligência, o abandono, né, os maus tratos, começa até na gestação. E a gente falou aqui, Gelsi, um pouco dessa agressão, muito da questão dos pais, padrastos e tal. Mas tem os cuidadores também, né? Como babá e até mesmo professores em escolas, como nós já tivemos aqui. Já casos... de vez em quando aparecem alguns vídeos, né, que os pais, né, gravam, né? É o que a gente chama de violência institucional. A intrafamiliar, se você deixa a criança sob os cuidados de uma pessoa, e de vez em quando aparecem alguns casos também bem escabrosos contra idosos, né? É verdade. Né? Então, tem pais que não confiam, então aí deixam põe câmera para poder gravar. Quer dizer, se você já tem uma certa desconfiança, eu nem deixo a minha criança, meu adolescente, com aquela pessoa. Vai filmar pra quê? Vou filmar para quê? E se bate a cabeça? Pode ser um filme de terror. Tá um traumatismo craniano, que derruba a criança, faz alguma coisa, dá uma coisa para a criança engasgar. É complicado isso aí. Né? Então, assim, aí você vê, Marcos, que começa com a tal da gravidez responsável. Então, se eu trabalho o dia inteiro, eu estou recém-casado, eu estou casado há algum tempo. É porque o modelo é namorar, noivar não se noiva mais, né? Namorar, noivar, casar, ter filhos, gato, passarinho, cachorro, passar o final do ano na praia, ter a casa, o carro na garagem. Esse é um modelo que todo mundo quer seguir. Então, não é porque eu casei que eu sou obrigado a ter filhos. Para comer de conversa. Então as pessoas têm filho, então, mas não vai ter como cuidar. Tem pessoas que estão estudando ainda, né? Trabalha do dia, estuda à noite, casa e quer ter filhos. Mas quem é que vai cuidar da criança? Vai ter que deixar na mão de alguém. A mãe não pode, a avó não, então vai terceirizar. E aí vai ficar preocupado, porque quem é que vai cuidar? Então precisa tomar muito cuidado, é o que a gente chama de gravidez responsável. Então é uma coisa de planejamento e pode ser planejada. Inclusive existiu um programa há algum tempo do Ministério da Saúde, foi
barrado esse programa, né, de controle de natalidade, alguma coisa nesse sentido. Mas é bom que eu falo para as pessoas, olha, eu estou pensando em ter filhos. Bom, não tenho 100%, não existe o 100%. Eu não vou ter todo o dinheiro do mundo para poder prover todas as necessidades do meu filho. Mas eu tenho que ter o mínimo necessário básico. E aí a gente percebe que a grande maioria das famílias, principalmente de baixa renda, eles não pensam muito nisso aí não. Entram no automático. Mesmo porque as meninas, né, entram na atividade sexual muito cedo e também não estão se protegendo. E, logicamente, se ela não está se protegendo, o pai da criança também não está se protegendo. Não adianta eu culpar a mãe da criança. Ela não fez sozinha. Existe a pessoa ali, né, alguém do sexo masculino que ajudou, né, nessa negligência. Então, você percebe que o negócio começa lá atrás. Enquanto não tiver uma educação formalizada para isso, né, não é controle de natalidade, mas é o que eu saiba ter uma gravidez responsável. Né, apesar que o índice de natalidade no Brasil tem diminuiu bastante nas últimas décadas, mas assim mesmo há muita gravidez irresponsável, né? As pessoas depois não tem como cuidar, terceiriza, ou se estão cuidando não sabe como fazê-lo, tentam educar e acabam agredindo. Então são várias questões que precisam ser trabalhadas de frente, né? Não pode ter nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de discriminação, de lidar com esse tipo de assunto. A gente está caminhando para o final do programa, Gelson. Queria que você falasse um pouco sobre prevenção. Dá para a gente prevenir a violência contra a criança e adolescente? O prevenir é você ser responsável, quer dizer, o pai e a mãe ser responsável pela criança e adolescente. Não tem outro esquema. É o caso da gravidez responsável. Eu só vou ter filho se realmente... Gelson, mas você está falando o quê? Que hoje todo mundo está liberando geral. Então, está errado. Está liberando geral porque está errado. Então precisa tomar um cuidado com isso. Para eu prevenir, eu tenho que ter consciência de que aquele é a minha criança, é a minha responsabilidade. E não é responsabilidade quando tem pessoas que falam assim, não vejo a hora de completar 18 anos, que aí eu me livro. Não livra coisa nenhuma. Filho, gente, é para a vida inteira. E depois que você morre, você está lá em cima e fica como anjo da guarda olhando para eles aqui embaixo. Eu acho que é bem isso mesmo. Entendeu? Não tem conversa. Né? Essa é a maneira de prevenir. É consciência de que você é responsável pelaquela criança e adolescente. Legal. A gente teve a oportunidade de conversar hoje aqui um pouco com o Antônio Carlos Gelson, que é psicólogo, especialista em terapia conjugal e familiar, falando conosco aqui sobre a violência contra a criança e o adolescente. Ele que é também coordenador lá do CACAN, e trouxe aí essa palavra realmente para a gente, informando um pouco, e é bom a gente estar atento. Acho que existem alguns canais também que você tem pra como denunciar, né, nós Gelson? Temos o Conselho Tutelar, nós temos 2 Conselhos Tutelares que funcionam no mesmo prédio. Você pode telefonar para o Conselho Tutelar, não precisa se identificar. Não existe, tem a identificador de chamada, né? Tem BINA? Não, no Conselho Tutelar não tem BINA. Você pode denunciar, você não precisa se identificar. Existe o Disque 100, que é em Brasília, é um órgão do governo federal. O Disque 100, ele automaticamente entra em contato com o Conselho Tutelar daqui. Ele entra em contato com o Ministério Público da Vara da Infância e da Juventude e, dependendo do caso, eles entram em contato direto com a Delegacia de Defesa da Mulher. Quer dizer, você discou sem você dá uma mobilizada aí no setor. Então eu estou vendo que a criança está sendo agredida, que a criança está sendo abusada, então eu faço essa denúncia. No caso de uma escola, de um hospital, né, desses equipamentos que nós temos, aqui em Marília o pessoal tem feito as denúncias. Mas eu sou um vizinho, eu sou um parente, né, eu sou uma pessoa conhecida, eu devo, não preciso me identificar, ligar para o Conselho Tutelar e, se possível, também para o Disque 100. É o mínimo, né? Gelson, mais uma vez, muito obrigado, foi uma honra tê-lo aqui. Obrigado a vocês, obrigado, Marcos, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Legal. Antônio Carlos Gelson, especialista em terapia conjugal e familiar, coordenador do CACAN, o nosso entrevistado de hoje aqui no programa Conexão de hoje. E a gente fica por aqui. Se você ligou o televisor agora, perdeu um programa excepcional. Falamos aqui sobre a violência contra criança e adolescente. Você pode conferir a reprise nesta quinta-feira, logo cedo às 8 da manhã, ou também pelo Universo 4 no YouTube. O Conexão está de volta amanhã, sempre em nome de Unimed Marília. Também conosco, Vitalícia Levíssima Água de Marília, Lancheira Alimentos, onde tem sabor, tem Lancheira Alimentos. E, claro, a companhia também da Oral Center Odontologia Especializada. Uma ótima noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.